Meu nome é Luiz José Neves, nascido no dia 12 de outubro de 1939, sítio Batingas, Palmeira dos Índios. Eu fiquei lá até 23 anos de idade. Eu conheci a minha avó quando eu tinha 4 anos. Ela morreu, né? E naquela época, o povo era muito diferente de hoje, né? Eu posso dizer que nem conhecia a minha avó, porque a gente chegava na casa dela, ela ficava calada, a gente dava bênção, horas abençoar, outras não, né? E naquela época os meninos eram muito besta, como diz a história, né? Muito tolas, as crianças. E a gente também ficava com aquela cisma, né? De gente velha, aquele povo calado. E nunca tive contato com a minha avó, por parte de pai. E da minha mãe eu não cheguei a conhecer. O pai da minha mãe, acho que nem minha mãe conheceu ele direito, que ele morreu, ela era criancinha. E nem conheci também a minha avó, mãe da minha mãe. E o meu avô, pai do meu pai, eu também não conheci, não. Meu pai era José Elias das Neves e a minha mãe Rita de Melo Neves. A minha mãe, ela nasceu aqui em Arapiraca, não sei em qual lugar. O meu pai é de lá mesmo, do município de Palmeira dos Índios. Eles se conheceram pelo seguinte: o meu pai era casado, depois viúvo. Ele tinha um irmão que morava em Palmeira e casou com uma moça daqui de Arapiraca, né? Era essa moça irmã da minha mãe. Depois meu pai viúvo, a minha mãe perdeu a mãe também, a mãe dela morreu, né? E ela foi morar com a minha tia. Aí foi quando meu pai viúvo e conheceu ela e terminaram casando, né? Meus irmãos, que já faleceram, cada um foi morar lá onde meu pai está e a minha mãe, tudo no túmulozinho lá onde em Palmeira dos Índios, né? Todos faleceram aqui, o Francisco, o José e a Maria das Dores. E tem um que morreu em São Paulo, que morava lá, ficou lá mesmo. Lá onde eu nasci e me criei, eu via, o povo era todo em rede que passava por cemitério que tinha lá no sítio onde nós morávamos, lá no sítio Gavião. O trajeto passava com aquela rede nas costas, passava correndo, os caras bebendo cachaça lá. Era aquele freio infeliz, né? Outros rezando, aquela reza cantando, né? Eu era criança, molecão, né? Até fiquei rapazinho, ainda vendo passando essa rede lá, né? Depois que a gente ficou mais adulto, foi ficando mais... Aí era difícil, né? Mas no tempo que eu era criança, voltava pra casa, o cara enrolava ela assim, botava nas costas e trazia pra casa. Pra enterrar outro ou pra dormir, não sei. Meus irmãos foram 9 comigo, né? 8 irmãos e eu 9. O mais velho é Maria das Dores Neves. O segundo, José Elias Neves. O terceiro sou eu, Luiz José das Neves. O quarto, Antônio José das Neves. O quinto, João José das Neves. O sexto, Francisco José das Neves. O sétimo, Maria Margarida Neves. O oitavo, Pedro José Neves. E o nono, José Maurício Neves. De Taipa, essa foi o que eu mais conheci, dentro que eu me entendi, de jeito que eu via o pessoal. A casa do meu pai, a primeira casa onde nós moramos era de Taipa, né? Foi feito. Depois o meu pai fez outra casa, foi de Taipa também, né? E quando ele fez fazer uma de material assim, de tijolo, eu já era casado, né? A construção da casa de Taipa é o seguinte: você pega uma madeira, que chamava esteio, né? Enfiava um lá na frente, outro, conforme o tamanho da casa, né? Com 3, com 4, porque em cada cômodo, assim, fazia um cômodo. Ali tinha um, aqui eu tinha outra parede, fazia outro, ali fazia outro, né? E dos lados, do mesmo jeito, fazia os da comieira e fazia outros para colocar os caibos, né? E a madeira era madeira normal, como hoje, qualquer uma, né? E então, quem podia... Naquela época não tinha madeira serrada. Na minha época, de moleque, né? De rapazinho até. Não tinha, as madeiras não eram serradas, era tudo cortada de machado e trabalhado com enxó, né? Depois cavava a barra e botava ali, né? Até fazer a parede, né?
Quem podia, depois rebocava e fazia. Mesmo meu pai rebocou, fez a casa, depois rebocou telha. Na minha casa era telha, na casa do meu pai, né? Era tudo comprado. A madeira, que ele mesmo cortou toda a madeira e o piso era barro, pisava o barro, depois amassava ele, né? Bem amassado. Espalhava, quando ele secava, estava feito o piso, né? Tinha pessoas que faziam um pisa-pisa, né? Aí ia pra lá, era um pagode danado, o cara cantando com pandeiro, batendo pandeiro, né? E o povo dançando, era uma pisada danada, né? Quando não era dia dessa parte de casa hoje, vamos tapar a casa de fulano, né? Aí todo mundo ia. Ali matava um bode, matava porco, matava galinha, comprava carne de gado, se possível, né? Era uma festa, né? Aí a cachaça era o dia todinho, né? E os caras cantando no barreiro, uns amassando, outros carregando. Era essa parte de casa do pessoal, né? A casa do meu pai era uma casa grande, uma casa tinha 2 quartos, uma sala grande que era a largura da casa toda, tinha outra sala onde chamava sala de jantar, essas coisas, né? Tinha cozinha, tinha uma despensa, que já colocar. Era uma casa boa. Aquele tempo era uma cozinha com fogão do tamanho dessa parede aqui, né? Cheio de panela de barro, né? Lenha mesmo, né? Meu pai comprava aquelas carradas de lenha, né? Que o povo trazia do sertão e ele comprava. Energia era um candeeiro. Era feito de lata, né? Aquele candeeiro que a gente comprava feito, né? Lá em casa era assim, né? Tinha 2, 3, 4 dentro de casa, né? Onde precisava de um, acendia e ia para canto fulano. Quando chegava a apagar, botava no cantinho assim. Quando o tempo foi passando, melhor, aí apareceu um negócio, tinha placa, sabe? Uma placa era um lampiãozinho mais bem feito, bonitinho, com vidrinho assim, né? Com um paviozinho por dentro, né? E acendia e já ficava para usar na sala, sabe? Só na sala para ficar a sala mais bonita, né? Já era coisa moderna, né? Mas nessa época eu já era rapazinho, né? Agora a água é uma coisa difícil. Lá a gente carregava água da lagoa, quando nós foi morar no Gavião, e quando chegava o verão, assim, que a lagoa não tinha água, a gente ia buscar em outro lugar, com 2, 3, 4 quilômetros, num pote, ou num animal com 4 latas, sabe? Botava as 4 latas dentro de uma caixa, num caixãozinho, né? E colocava no animal e carregava, como hoje qualquer, né? De acordo com o que gastasse de água, né? Cozinhar, beber. E quando na época que a água fracassava, a mulher ia lavar pano nas lagoas, nas beiras de lagoa, né? Chegava lá, botava uma pedra no chão, já tinha aquelas pedras, e tinha que chegar cedo, né? Aí se acocava e botava uma bacia d'água de um lado, sabe? E lavava pano e estender nos matos, que só tinha mato naquela época, né? Quando era mais tarde, que já estava tudo enxuto, e juntava e ia embora para casa. E a vida foi assim, né? A brincadeira, rapaz, no tempo de eu criança, era um cara com uma varinha, dizia que era um cavalo de pau. E uma bolinha de pano, fazia aquelas bolinhas de pano e a gente saía brincando ali, né? Quando a gente ficou mais sabidinho, jogar chimbra, peão, essas coisas, né? A lua cheia era pra gente brincar de caba cega, brincar de bota, essas coisas. Na nossa casa mesmo, meu pai era meio seguro com a gente, e a gente brincava no terreiro olhando, né? Para a gente não brigar nem com outros meninos que tinha ali, porque tinha muito moleque sem vergonha, né? Que vinha brincar, mas a gente gostava muito de uma encrenca ou qualquer coisa. E o meu pai tinha cuidado da gente. Meu pai era muito cuidadoso com a gente, né? Fui para a escola com 5 anos de idade. Naquela época, as escolas eram... Você nem imagina como é que era, né? A escola era assim, tinha uma casa assim, simples, né? Uma casa normal, uma sala grande, né? E uma mesa no meio da casa e a professora, né? Miriam Passos Soares. Quando ela tirou a palmatória, quase morreu. Chegou, sentou-se, não falou nem bom dia com ninguém. Aí abriu a gaveta, aí puxou a palmatória. Só aqui é a Mariquinha, né?
Aí chega, eu fiquei tremendo, né? De medo. Essa palmatória, qualquer coisinha que você fizesse era um bolo, né? Era um bolo mesmo do cara sentir, né? Na mão de rachar a mão. Eu, quando fui para a escola, a minha mãe era muito caprichosa, eu já sabia do carta de ABC, primeiro livro, né? Era ABC, D, E, F, não era F, F, G, H, I, J, L, B, N, O. Era um negócio diferente, né, de hoje. Eu já sabia, né? Como foi com uma semana, comecei já terminei a carta de ABC. Aí veio a cartilha, né? Já tinha história, né? E aí eu já aprendi a escrever, eu já sabia fazer meu nome e algumas coisas. Sabia que a minha mãe era caprichosa, né? Para ensinar a gente. Todo mundo já sabia já um pouquinho, né? E já comecei na cartilha. Sei que no primeiro ano que eu estudei, quando terminou a cartilha, o primeiro ano, né? Eu fiz tudo isso, tudo num ano só, né? Aí já fui para o segundo ano, terceiro ano, quarto e quinto ano. Aí quando chegou no quinto ano, eu já tinha 8 anos, já fui em outra escola também, né? Na primeira escola só estudei uns 3 anos e depois abri uma escola lá perto de onde nós morávamos e eu fui para outra escola, né? E lá eu terminei. Quando foi com 8 anos, a aritmética, tinha língua portuguesa, geografia, história, tudo um bocado de coisa, né? E fiz tudo esses trabalhos, né, da escola, né? Quando eu estava com 8 anos, eu terminei tudo, né? De 8 para 9 anos. Aí meu pai disse, pronto, já sabe, escrever uma carta e outra, tá bom, de nós ir para a roça, né? Aí eu já vinha trabalhando, que a gente trabalhava desde pequenininho. A gente já ia para a roça ajudar a plantar roça, plantar milho, feijão, essas coisas. E eu me criei na enxada, desde os 6 anos por diante, já com a enxadinha na mão, trabalhando, né? Até os 8 anos, quando saí da escola, aí peguei direto, trabalhando com meu pai. Era 8 horas, mas a gente chegava 9, a hora que chegasse. Naquela época o povo não tinha horário certo, porque nem relógio, era poucas pessoas que tinha, né? Eu olhava pelo sol, né? Quando voltava da escola, pegava um feijãozinho, como dizia a história, né? E para a roça até a noite, né? Assim eu me criei até os meus 14 anos nessa vida, né? A casa de farinha era de um tio meu, tio Antônio Matias, do irmão do meu avô, do irmão mais novo do meu avô. Queria fazer farinha, ia lá, arrumava a casa de farinha. Se não tivesse outra pessoa que já contratado, a gente pegava naquela semana para fazer farinha, né? E quando não tinha, era 2 dias, 3, cada um tinha seu tempo certo, né? Para não atrapalhar ninguém, né? Porque naquela época, hoje mistura muita gente, né? Mas naquele tempo, naquela época, a gente plantava, todo o pessoal que plantava mandioca lá e fazia farinha, meu pai plantava muita mandioca, né? No primeiro dia a gente ia lá arrancar a mandioca, que era segunda-feira, já começava a rapadeira na casa de farinha, rapando mandioca, e, puxa, era numa roda para cevar a mandioca, fazer a massa, né? Era 2 homens, um de um lado, outro naquela roda, que a gente chamava, né? Dali, daquele onde juntava a massa, tirava para a prensa, né? A prensa era um bolo de madeira, bem feito o negócio, bem cavadinho, no meio assim, colocava os paneiros. O paneiro era umas palhas de coco dobradinha, bem feita, né? Colocava ali naquela prensa e colocava a massa, né? Depois de colocar a massa, botava uma amassadeira, amarrava aqueles paneiros, amarrava bem amarrado, botava a amassadeira em cima e vinha a bola do parafuso para apertar, né? E ali você ia apertando, e aquela manipoeira caindo dentro do coxo, que tem embaixo. Depois tirava a massa, ia para o outro coxo, peneirar, né? E dali ia para o forno para fazer a farinha. Da época fazia beiju, vendia também, tinha umas pessoal que comprava, que era naquele tempo era muita farinha, né? Negócio de 2, 3 sacos não, né? Lá mesmo onde nós trabalhávamos uma semana toda na casa de farinha, né? Era 30, 40, 50 sacos de farinha que saía de casa 3h30 da manhã, ia, quando chegava na casa de farinha, colocava lenha debaixo do forno, tocava fogo, quando o bicho esquentava, aí começava, né? Farinha azeda é o seguinte, você tem que pegar ela, cevar ela hoje, cevar é fazer ela desmanchar para virar massa, né?
deixar ela, em vez de você colocar logo ela na prensa, não, você tem que deixar ela no coxo, dentro daquela mandipoeira, sabe? Dormir uma noite ou duas, o que você quiser, o azedume que você quiser, né? Aí, quando está com 2, 3 dias naquele lugar, você tira ela, bota para enxugar e faz a farinha, ela fica azeda, né? Agora fica azeda a farinha e tapioca e tudo, né? Fica tudo. Trabalhei de servente de pedreiro, trabalhei um ano no Denox, no serviço de um açude, sabe? Que abriu lá perto de onde nós morávamos, né? E o tempo estava foi um ano seco naquela época. Nessa época eu já tinha 17 anos, que nem eles queriam pegar para trabalhar, porque eu não tinha idade, né? Mas tinha lá os caras que trabalhavam, que era encarregado do serviço, disse, não, tem que pegar, e que ele é um homem igual, mais do que eu, eles falaram, né? E eu entrei e trabalhei um ano lá no Denox. Depois que terminou o açude, até o cara me chamou para nós ir para o sertão, lá pro lado de Pernambuco. Aí foi até falar com meu pai disse, não, não vai não, ele foi para lá porque é pertinho, né, mas não vai para cantinho não. Aí trabalhei nessa época, de servente de pedreiro, na época que terminava as colheitas, né? Não tinha o que fazer. Eu toda a vida gostei de trabalhar, né? Aí tinha uns primos meus que era pedreiro, trabalhava, e eu trabalhei muito de servente com eles. Todo ano eu trabalhava com eles, né? Eles faziam qualquer tipo de construção, né? Mas naquele tempo era só construção de casa, né, minha? Só casa. O Arapiraca, eu conheci o nome de Arapiraca desde me entendi de gente, porque a minha mãe é nascida aqui, e aqui ela tinha os irmãos, né? E eu conhecia. E eu tinha muita vontade de vir em Arapiraca, eu sonhava, né? Mas quando eu vim em Arapiraca a primeira vez, eu já tinha 14 anos. Quando eu cheguei aqui, para mim era a coisa mais linda, eu gostei muito de Arapiraca. Eu já sonhava com Arapiraca, né? O meu pai e a minha mãe disseram, vamos passear na casa do Tony, meu irmão, né? Aí a gente veio para casa do meu tio. Aqui a mamãe tinha 4 irmãs que moravam daqui. Tinha a tia Isabel, tia Maria, tia Antônia. Aqui a gente passou a semana todinha. Vai na casa de um, na casa de outro. Aqui na semana que eu vim, eu conheci um primo meu, ele já faleceu. Era Adalberão. Naquela época eu tinha 14 anos e ele também era da minha idade. E quando eu vim a segunda vez, já com meus 17 anos, vim no caminhão, que este um tio meu que trabalhava, tinha um caminhão e eu vim. E quando cheguei aqui, eu não gostei mais, não tinha conhecido quase nenhum, né? Tinha só outras pessoas que eu não conhecia, outros primos, mas tudo assim, a gente não tinha aquela amizade, né? Eu voltei no mesmo dia, vim de manhã, voltei de tarde. Aí passou o tempo, quando eu já tinha 19 anos, eu vim outra vez em Arapiraca. Quando eu cheguei aqui, meu primo já estava aqui. Foi o ano que ele casou. Eu cheguei aqui, eu vim, encontrei com ele, aí nós pegamos caminhar por aí e tal. E por essa caminhada, encontrei a cunhada dele, né? A dona Severina, né? Muito bonitinha. E eu comecei por ali ela vi que ela ficou meio interessada, né? Depois eu voltei aqui outro dia e a gente começou a namorar, né? E por esse meio a gente terminou casando, né? Severina Firmino Neves. Aquele namoro daquela época era o pai da moça e a mãe só queria que o cara olhasse para a moça e conversasse ali, ninguém chegava perto para você beijar a moça. Vixe, meu Deus do céu, era um trabalho danado, né? Umas elas queriam, mas tinha medo do pai, tinha a mãe, né? O meu sogro mesmo era um bicho da poxa, né? O meu sogro era Virgílio da Costa Moraes. Quando o meu primo foi falar com ele, porque começou a namorar com a filha dele, que é minha cunhada, que foi falar com ele falou, 30 dias se você puder, e se não puder pode procurar outra. Foi 30 dias. Quando cheguei aqui, o meu sogro já tinha falado pro Adalberão, que era o genro dele, né?
que quando ele precisasse das trabalhadeiras, ele mandava as trabalhadeiras dele também para vir destalar fumo, né, à noite, quando estivesse desocupado. Porque tinha uma mulher que vinha destalar fumo, uma mulher que morava lá onde nós morávamos. Ela vinha destalar fumo aqui em Arapiraca, né? Elas vinham de a pé e voltavam, né? Elas vinham, passavam 2, 3 semanas. A época que vinha, elas ficavam por aqui, não sei aonde, nas casas do pessoal, né? E voltavam quando terminava a safra de fumo, né? E elas cantavam aquelas cantigas daqui, né? Eu achava bonito pra caramba, né? Aí o Zaberão disse, Lula, vamos na casa do meu sogro. Eu disse, vamos. Aí nós foi. Quando cheguei lá, o velho olhou pra mim assim, rapaz, com a cara tão feia no mundo, que eu cheguei e fiquei. Eu disse, eita, velho, tu vai ver, eu vou arrancar teu ódio aqui, tu não sabe com quem tá vivendo, né? Aí ele falou, o Zaberão disse, compadre, eu queria que o senhor mandasse a menina lá de noite para instalar um sumo que eu tenho lá e tal. Aí ele disse, a minha vai, agora as trabalhadeiras só vão se quiser, né? Que era a moradeira dele, né? Porque para trabalhar de dia elas são obrigadas, mas de noite eu não obrigo, né? Aí, mas a gente foi, quando foi à noite, elas foram para lá, né? Aí eu cheguei lá, ela foi também, a minha. Eu comecei a olhar para ela assim, ela toda cismada, sabe? Quando foi depois, eu vi ela, chegou. Aí disse, vamos lá para casa da Verão. Aí eu digo, mas nós fomos para lá. Aí eu comecei a instalar fumo para ela, né, e conversando ali. Aí começou, né? A gente começou a namorar nesse dia, né? Depois eu vim, mas não ficou, só aquele namorinho, namorar só de conversa, menino, nada, né, mais, né? Aí eu fui para Palmeiras, quando foi, depois eu voltei aqui com um mês ou 2, mais ou menos, né? Aí quando cheguei aqui, encontrei ela na casa da minha cunhada lá, né? Aí a gente começou a namorar, mesmo certo desse dia para cá, né? Aí a gente começou a namorar, depois o meu sogro soube que nós estávamos namorando e nunca falou nada comigo. Quando eu falei para ele, que quando fui pedir ela casamento, naquele tempo, não sei se hoje ainda existe isso, né? Tinha que o cara pediu o pai, né? Se podia casar. Hoje as coisas estão mais diferentes, né? Aí eu fui lá, conversei com ele. Aí ele perguntou, quando é que você quer esse casamento? Eu disse, olha, seu filho, se der certo no fim do ano, né? Ele disse, vamos trabalhar, né? Comigo ele foi muito legal, meu sogro. Todo o tempo, sempre. Logo eu fui um cara que não tinha vício, nunca tive vício na minha vida, e nem tenho, graças a Deus. E ele gostava muito de mim, o meu sogro. E foi assim, casei. Eu casei aqui em Arapiraca, na igreja da Nossa Senhora do Bom Conselho, Era o padre Epitácio, Teve um forró danado no dia do casamento, aqui na casa do meu sogro mesmo, no Canaã, Lagoa Nova, né? Lagoa Nova é antes do Canaã, e a Lagoa dos Viados é depois do Canaã, de um lado do Canaã, né? E o meu sonho, antes de eu casar, era ir para São Paulo, sabe? Mas quando eu me enfrentava de ir para São Paulo, meus irmãos mais novos queriam ir para São Paulo, via na frente, eu não podia, nunca tive coragem de deixar o meu pai sozinho e a minha mãe. Estava perto de me casar, aí meu sogro foi e falou, Luiz, você não tem ideia de plantar fumo? Eu digo, tenho, seu filho, né? Aí vim, ele disse, depois eu vou lhe dar uma meia de fumo. Eu peguei uma meia de fumo com ele, né? Meia de fumo é meio pelo mês. Você trabalha, no fim do ano, a metade do que você colheu é do proprietário, né? E a outra metade é sua, né? Agora o proprietário fornece o estrumo, o adubo e a madeira que para você fazer esvaral e tudo, né? Você tem que plantar e colher, a mão de obra. O resto é tudo do outro. E eu trabalhei, mas o sonho que eu tinha de vontade de ir para São Paulo nunca tinha desaparecido, né? Tinha aquele sonho de vontade de ir para São Paulo. Aí quando eu terminei, plantei fumo, quando eu colhi, que a gente repartiu, eu vendi a minha parte, a ele mesmo, né? Aí eu disse, Juliana, vamos para São Paulo.
Esse cunhado meu já estava lá no Paraná, né? Eu tenho uma vontade de ir para São Paulo, vamos? Aí ela disse, vamos. Concordou na hora, né? Aí a juntei as malas e tudo, quando eu falei para o meu sogro e para o meu pai, quase morre os dois. Em 64, não estava seco, o tempo estava bom na época que eu fui para lá, né? Mas eu tinha aquela vontade, né? Aí quem mandava já em mim era eu mesmo, né? Aí ela concordou e nós fomos embora. Esse menino meu, o mais velho, o Eugênio, tinha 3 meses de nascido. E nós entramos na lenha. Eu vendi tudo, os caquinhos que tinha, como diz a história. Naquele tempo foi 5 dias de viagem. Era longe naquele tempo, né? Porque parava para dormir, depois viajava no outro dia, né? Quando eu cheguei em São Paulo, que a gente desceu do ônibus, eu digo, agora, Severina, vamos ver se nós encontramos o Aldaberão. Aí ele tinha escrito para mim, mas eu não falei que ia, né? Mas quando eu for, eu vou lá na casa dele. Aí, quando nós chegamos na Estação da Luz, eu digo, vamos até onde o Aldaberão mora. Ele disse, vamos. Aí eu fui para a estação lá onde pegava o trem. A gente embarcou de tarde, rodemos à noite e outro dia fomos bater em Paranavaí. De Paranavaí a gente dormiu e pegamos o ônibus no outro dia e rodemos o dia todinho para chegar onde ele estava. Quando nós chegamos lá onde ele morava, ele não estava mais. Aí uma mulher disse, eu perguntei lá, disse, não, ele morou aqui. Uma mulher disse que não conhecia quem era. Aí depois uma mulher disse, não, é aquele que tinha uma menininha. Eu digo, é isso mesmo. Aí disse, ele foi embora daqui. Eu falei, a senhora sabe para onde ele foi? Ela disse, foi para Fazenda Moreira. Aí eu perguntei o motorista que eu estava com ele, que tinha alugado o carro para ir para lá. Eu falei, você sabe onde é a Fazenda Moreira? Ele disse, sei. Eu digo, vamos lá. Ele disse, vamos. Aí nós fomos para lá. Chegamos lá de noite, né? Quando chegou lá, eu nem perguntei, porque o rapaz disse, vamos por aqui, que ele é capaz de morar por aqui. Aí a gente foi. Quando chegou, assim, eu vi ele lá em pé na área da casa que ele morava. Aí cheguei lá de noite. Aí nessa viagem que eu fui, fiquei lá, cheguemos lá, fui aquela alegria danada. Aí eu fiquei morando lá no Paraná. A minha mulher nunca trabalhou em nada onde eu morava. Eu nunca, era só para cuidar dos filhos. Eu trabalhei em mata, colhi café, carpi quiçaça, trabalhei com traçador. Tudo que foi serviço eu fiz. Mas eu toda a vida fui um cara que teve interesse na vida. Eu fui juntando dinheirinho, né? Quando eu estava com 1 ano no Paraná, eu tinha dinheiro de vir embora, né? Aí eu falei, Severina, vamos embora para o norte de novo. Eu trabalho aqui, eu estou trabalhando demais, vamos embora para o norte. Ela disse, vamos. Aí eu juntei os caquinhos, como diz a história, né? Aí viemos embora. Quando nós chegamos em Presidente Prudente, que eu entrei na rodoviária para comprar passagem, eu vi um nome lá, Presidente Epitácio. Eu digo, eita, rapaz, ali o meu tio mora nesse lugar. Aí eu voltei sem comprar passagem. Vamos na casa do meu tio. Eu já tinha visto esse meu tio uma vez, em volta da minha mãe, né? Em vez de eu comprar passagem para cá, comprei para onde ele morava, né? Aí nós fomos para lá, chegamos lá. Vixe, foi aquela alegria do meu tio, né? E nessa brincadeira, né, a gente ficou lá, eu fiquei lá quase 3 anos lá, trabalhando mais dele lá, né? Plantei amendoim, algodão, trabalho dele. Eu daquele tempo eu era caboclo trabalhador da beleza, né? Trabalhei, quando eu arrumei um dinheirinho, digo, vamos embora para o norte agora de novo. Lá ia a minha esposa para dizer, por dia, muito tempo, dia e noite. Eu passava a noite todinha com máquina de veneno nas costas, para ganhar dinheiro, né? Eu trabalhava de dia no meu e de noite eu trabalhava de empeletado para dos outros, né? Para ganhar dinheiro. Isso aí, quando eu arrumei um dinheirinho que vi que dava para me virar aqui, eu vim. Aí chegamos aqui, 66 mais ou menos, nem me lembro direito. Eu tinha um irmão que trabalhava vendendo confecções e eu entrei no ramo também, né? Mas eu comprava o Liberalino, um fabricante que tinha em Palmeiras. E comecei a trabalhar nas feiras. Eu trabalhava em Palmeiras dos Índios, trabalhava em Atalaia, trabalhava no Maribone, trabalhava aqui em Apiraca, né? Comprando confecções e vendendo.
E assim eu me virei lugar tudinho na mata. Naquele tempo, o pessoal aqui no verão ia trabalhar, muita gente trabalhar nas usinas, né? E naquele tempo era bom de vender, viu, rapaz? Muitas vezes, eu ia para Paulo Jacinto também. Uma feira em Paulo Jacinto, eu levei o fato de roupa e tirei todinho na feira de lá, viu? Um bom tempo, até os anos 70, né? Os meus filhos, tem o mais velho, o Eugênio. Depois nasceu a Maria Luísa, nasceu em São Paulo, no interior, né? E aqui nasceu o Marcos, tudo em casa. As parteiras, o menino tudo estudando, né? Tudo pequeno, né? Estudando, a Luísa, o Marcos. Aí o Eugênio era o mais velho, arrumou um emprego no cartório da Cira. Aí começou a trabalhar lá. Aí com 8 anos abriu um concurso no fórum. Ele fez o concurso e passou, né? Aí começou a trabalhar no fórum. E o outro pequenininho estudando, que era pequeno, né? Aí ele disse, pai, eu queria fazer uma faculdade, né? Meu filho, vamos ver o que é que faz. Aí, aqui não tinha na época, né? Aí fui para Maceió. Maceió, aluguei uma casa para ele lá e ele ficou em Maceió, né? Ele ia passava a semana lá, depois vinha no fim de semana para cá e assim ele foi até que se formou lá. Fez faculdade e tudo. Quando ele terminou a faculdade, não sei se abriu um concurso num banco, ou é concurso mesmo, né? Para pegar funcionário, né? E ele fez lá também e passou e começou a trabalhar no banco, né? Trabalhou um bocado de tempo no banco, o mais novo, o outro trabalhando trabalhando no fórum e a menina estudando aqui, né? Estudando também, mas ela não quis estudar mais os irmãos, né? Aí depois arrumou um namoradinho, casou, né? E assim a gente foi levando a vida até hoje, né? Fui umas 2 vezes ou 3 só. Nunca gostei muito de festa não, sabe? Essas festas aí, só um vai para lá, outro vem para cá, né? Eu nunca gostei muito não, mas fui quando era solteiro, com a minha namorada, nós éramos namorados na época, né? E depois de casado, parece que eu fui umas 2 vezes só. Mas tinha esse negócio de barco, estrivolim que tinha, roda gigante, sabe? Era o povo todo sobe e desce, outros caminhando, outros bebendo nos bares, sabe? Era aquela bagunça, sabe? O pastoril era bonito. Não, nunca torci não. Eu torcia pelo que eu achava mais bonito, né? Eu nunca tive assim. Guerreiro, eu assisti uns 2 guerreiros aqui, na minha época de solteiro, com a minha namorada, de noiva, na época. E depois de eu casado, parece que eu fui, acho que um só. Rapaz, tinha Santa Luzia, tinha lá 2 lugares, aqui tinha umas festas, aqui eu fui a algumas festas, mas não gostava muito, mas fui a algumas, né? No sítio que nós morávamos, não tinha nenhuma. Depois, mas a gente ia para uma que tinha, a gente caminhava uma légua ou 2 para chegar lá, para dessas festas, né? E já chegava lá, ficava lá, muita menina por ali, né? E os namoros daquele tempo era só olhar um para o outro e rir, sabe? E pronto, A Terezinha, minha irmã, era pequena, assim, eu tinha 8 anos. E nós levamos elas para a festa também, né? Chegamos na festa, começamos a passear, para lá. Nós achando bonito o pastoril, né? Os pastoril bonito, muito lindo naquele tempo, né? Música, aí o pessoal pedia música e tudo, né? Aquela música bonita, antigamente, né? E nós, entertidos, a minha irmã fugiu da gente e nós não vimos. Sei que ela foi embora e nós, cadê Terezinha? E a Terezinha no meio do pessoal, muita gente, na época que tinha festa, muita gente mesmo, se perdeu. O que foi que ela fez? Subiu no palanque do pastoril. Foi o papo que acharam e levaram lá para anunciar, né? Ela anunciou que estava perdida, que tinha perdido a minha irmã e o meu cunhado, né? Aí ela anunciou, o Zé de Sá anunciou, né? Que ela estava lá. Aí quando nós chegamos lá, ela estava lá chorando, né? E queria procurando a gente sem encontrar a gente.
Aí pronto, nós pegamos ela, porque se eu chegasse em casa sem a minha irmã, o meu pai, não sei o que era que ele ia fazer comigo. Aí eu falei assim, não, nós temos que encontrar ela. Sei que quando nós chegamos em frente ao pastoril, o palanque, ela estava lá. Aí ela desceu e chorando com os abraçou. Não, foi que a pessoa começaram a anunciar, eu digo assim, ela está lá. Aí a gente foi. Aí eu sei que foi uma alegria quando nós encontramos ela, né? O ano 70. Quando foi 70, meu filho, foi uma seca, viu? E foi uma seca que não tinha... Para você pegar uma lata d'água na Lagoa Cavada para trazer nas costas para o Canaã. Porque eu tinha uma carroça, mas eu trabalhava no tambor, com tambor, eu ia lá para trazer água para casa. Quando foi depois, secou por todo canto e ficou só esse poço desse rapaz lá. Era meu colega. Aí ele falou, aí Luiz, não dá mais para você carregar água porque tem muita gente carregando, e você sabe, eu tenho muitos amigos também aqui, e não dá para abastecer o poço, que a água é pouca, né? E você agora tem que pegar outro meio para carregar água. Aí eu falei, rapaz, da Lagoa Cavada para minha casa, uma lata d'água. Eu ainda fui buscar um galão uma vez, mas eu falei, olha, eu carreguei água daqui do cavaco, depois o cara não deu mais água. Aí depois ele proibiu carregar água, não dava mais para ninguém, nem eu vinha de lá buscar água num galão. Aí eu levava para casa, depois ele proibiu, e assim eu terminei. Eu falei, filho, não sabe uma coisa, vamos para São Paulo de novo? Ele disse, vamos. Aí nós puxamos para São Paulo. Fiquemos 12 anos dessa última vez que nós fomos, né? Quando nós morávamos em São Paulo, né? Na capital. Eu trabalhei lá e depois vim embora, né? Ah, rapaz, eu vim passear 2 vezes, ou foi 3, com a Arapiraca só. Aí quando chegava aqui, a Arapiraca mais bonita ainda, mais bonita, mais bonita. Aí quando foi em 1982, estava mais ou menos eu digo, já dá para viver na Arapiraca, né? Vamos, aí... Ela não veio de bom gosto, não, né? Aí o menino, vamos, pai, vamos. Aí nós viemos embora. Chegamos aqui, fiquei na Palmeira, na casa que meu pai morava lá em Palmeira. Eu fiquei lá 1 mês, né? Depois, mas eu fiquei enquanto procurava um lugar para ficar, né? Aí eu vim aqui, aluguei uma casa aqui na cidade. Fiquei, parece que 1 mês na casa, né? Eu tinha um cunhado que morava aqui, aí encontrei com ele na feira de Sorula. Eles me chamavam Lula, né? Lá pertinho de mim tem uma casinha para vender, o cara quer vender a casinha, né? Aí eu vim para aqui, sempre foi Baixa Grande. Aqui foi acho que de muitos anos essa Baixa Grande, quando eu cheguei aqui, acho que foi do começo de Arapiraca, sabe? Ah, mas pronto, de fumo era tudo fumo aqui, por aqui, tudo aí. Essa fazenda aqui, todinha, esses conjuntos aqui, era tudo planta de fumo de um ricão que tinha aí para Arapiraca, que eu até esqueci dele. Era o dono desse terreno aqui, né? Ele plantava fumo, aí ali por José Alexandre, perto do José Alexandre, era tudo fumo, tudo assim que era fumo, sabe? Zanório, tudo, não tinha essas casas que tem hoje, não tinha nada, era só curral de fumo na época. Quando cheguei aqui, o cara tinha vendido a casa. Essa casa aqui. Era do Dimas Teógeno, que estava construindo esse conjunto aqui. Essa rua aqui estava pronta, né? Mas essa daí e essa atrás estavam em construção ainda, né? Aí eu cheguei aqui, o cara estava aqui, eu falei com ele, ele disse, você está vendendo a casa? Ele disse, já vendi. Eu disse, eita rapaz, José, meu cunhado informou essa casa, mas você já vendeu, né? Que negócio você fez? Aí ele falou para mim, né? Aí ele disse, mas o rapaz ainda foi à vista que você vendeu? Ele disse, não, o rapaz vai me pagar a casa de 2 vezes, parece. E tinha uma vendinha aqui já, né? Aqui. E essas coisas aqui, ele vai me ajudar, nós vamos sair por aí para vender, oferecer a alguém que queira comprar. Eu falei, eu ia comprar, mas ia comprar à vista, né? Quando eu falei assim, o cara disse, mas eu nunca fiz um negócio para desmanchar e não sei o que e tal. Eu digo, nada, rapaz, isso é muito fácil. Ele disse, não, mas nunca fiz, não. Eu falei, olha, rapaz, quando o cara vier amanhã, você fala que resolveu não vender mais e tudo bem. Aí ele pensou que eu ia te comprar no dinheiro, o cara ficou sem, voando, né? Ele falou, tá certo, vem amanhã de noite aqui. Aí quando foi de noite, no outro dia eu vim, cheguei aqui, eu digo, deu certo? Ele disse, deu, seu Luiz, mas foi Deus.
Aí eu fiz negócio com ele, fui na Caixa, que ele já tinha feito o empréstimo, fiz o negócio, passei no meu nome, né, tudo, e fiquei morando aqui. Uma bodega, né? Uma bodeguinha aqui. Aí ele tinha umas besteirinhas aí, eu naquela época estava mais bem de vida, né? Aí comprei as coisinhas dele, aí surti tudo que faltava, né? Quando os cabras chegaram aqui, tinha balança, tinha uma geladeira, tinha tudo, eu comprei tudo, né? Aí, rapaz, foi Deus que mandou, né? Pois nessa época, aqui já tinha energia, mas a Vila do Padre já tinha bastante gente morando, muita gente mesmo, já tinha quase... Estava quase completo e eles construindo aí, e morando, e ajuntando gente. E o povo começaram a comprar aqui, sabe? E eu fui botando coisa mesmo, sabe? Isso era um movimento que fazia gosto na época. Tudo de quilo, tudo no quilo. Eu comprava no comércio, né? Os que já estavam empacotados bem, os que não estavam, eu empacotava aqui, sabe? O Nilson, da Rua do Sol, Tem mais algum, aquele João Marques, teve um armazém de feijão, também comprei muito feijão a ele, né? Ovos, eu comprava um Maura na Coab, um cara que tinha na Coab que vendia ovos, eu comprava a ele. Ele já vendia nas bandejas, sabe? E o pão, tinha um cara da padaria que me entregava aqui, né? Era uma padaria muito boa que tinha aqui na Coab, aqui na Baixa Grande mesmo, não era nem na Coab, na Baixa Grande. Uma política suja no mundo que dava medo. Nessa política aí a coisa ruinou, né? Passou uns 5 anos ou 6. Veio um plano cruzado que um cara colocou aqui. Aí esse plano cruzado foi infeliz, né? Esse tempo foi ruim. Porque você comprava, tinha que vender do mesmo preço, não podia vender mais, né? Eu tinha aqui um salãozinho, que eu tinha, não sei nem quanto eu tinha de mercadoria, sabe? E comecei a vender do mesmo preço que eu comprei e vendia, né? Só para não... Até que passou, e aí, essa época, né? Entre outros políticos, e acabaram com esse plano cruzado. Que era no lápis, sabe? O cara comprava, E aqui eu vendia muito fiado esse povo da vila. Esse povo da vila trabalhava tudo por bananeira, né? Vinha 2, 3 caminhão buscar o pessoal daqui para trabalhar na roça dele, né? Quando era sábado para domingo, ele fazia pagamento, o povo ia receber e vinha tudo para aqui comprar, né? Dia de sábado aqui, teve muitas... que a Severina vendia 2 latas de querosene, uma menina aí, que não tinha luz aí, né? Rapaz, era muito bom demais, né? Aí eu comecei a vender também e a minha esposa queria também um negocinho, né? Aí começou a comprar roupa em Caruaru, né? E vender confecções de Caruaru. A gente fazia compra aqui, eu deixava meu filho na venda dia de sábado, ia para a feira mais ela na Batalha, ia para a feira segunda-feira aqui, ia para São Sebastião dia de domingo, sabe? E lá a gente se virava bem na época. No começo, não, depois teve muito fiado, eu fiquei aqui muito tempo, né? Teve alguns que me deu trabalho, outros ainda me devem, né? Mas isso é da vila, né? A caderneta eu já desapareceu. Eu não sei mais de onde anda esse povo, né? Eu fiquei 82 até 2006. Pelo amor de Deus, a feira de Arapiraca era a coisa mais linda do mundo. Era uma imensidade de feira. Era aquele comércio todinho na frente da igreja ali, né? Ali era aberto, ali tinha mercado, tinha açougue, tinha tanta coisa ali, muitas lojas diferentes que não tem mais hoje, né? E a feira era você enganchando de tanta gente, né? Era o cara tocando, outros cantando, batendo pandeiro, era aquela festa, né? Dia de feira, né? Ia para a Rua do Peixe, Feira do Peixe, que a Feira do Peixe termina já onde começa ali o bosque, né? E o povo ainda tem aquele costume de segunda-feira, porque acho que é um costume do lugar mesmo, né? Carro que vem de fora, fazer compra em armazém, que aqui tem uns armazéns melhor do que lá nesse sertão, né? E o povo vê muita gente do sítio. Hoje é tudo gente diferente, que eu nem conheço, né? Para começar,
eu conheci pouca gente aqui, assim, eu conhecia assim, é fulano de tal, né? Mas não tinha amizade com ninguém aqui, né? Eu só fulano de tal. Tinha amizade sim com as pessoas que eu comprava, de armazém e tudo, né? A Arapiraca, no tempo que eu nem conhecia bem a Arapiraca, não conhecia ainda, né? Tinha um encrenca aqui na Arapiraca com a Palmeira, né? Mas nesse tempo eu era criança, né? A gente só via o povo falar, mas eu não tinha conhecimento não, né? Os caminhões de dia de feira, dia deles até que os caminhões de Palmeiras, os caras botavam uma cabeça de boi com duas pontas na frente para poder entrar na Arapiraca, para tirar a sarra dos caras, né? Isso eu lembro porque o meu pai trabalhava de mascate, eu trabalhei muito na feira também, mas meu pai quando eu era pequeno, né? Moleque novo. E eles vendiam, trabalhavam aqui, né, na feira de Arapiraca, e a gente via o pai falando, meus tios, que tinha um tio meu que também trabalhava junto com meu pai, né, e todas essas coisas que apareciam aqui, disse que Arapiraca tinha os pontos aí, né. Na beira da lagoa mesmo, era delegacia, tinha intendência, tinha onde o povo botava cavalo lá dia de segunda-feira, né? Aí pra cá tinha a usina do Adomiro Barbosa, que era a eletricidade, né? Tinha o açougue, tinha a feira do carvão e tinha a horolaria, né? Ali pro lado do bosque ali. Sou católico de nascença até hoje e vou morrer sendo católico. Não sou muito fanático, mas sou, né, mais ou menos. E para mim, agora, religião, isso é diferente, né? Cada um siga como achar mais certo, né? Eu nasci católico e vou morrer, né? Isso eu tenho certeza, né? Mas Deus para mim é tudo. Deus é tudo para mim. Sem Deus, eu e você, ninguém é nada. Deus é tudo, tudo. São Luís mesmo, meu nome, né? O mercadinho de São Luís, São Luís, né? Mudei aqui para essa esquina aqui, construí aqui na esquina aqui, e trabalhei aí até 2006. Em 2006, foi o tempo que eu me aposentei, e a minha saúde estava meio devagar, né? Eu tive um problema de saúde, e que eu quase ia dessa vez, né? Aí eu fui no médico em Palmeira, que tinha um médico conhecido lá, o doutor Zé Carlos. O doutor Zé Carlos disse, Sr. Luiz, esse negócio, o senhor está com um problema aí que não dá para mim. Mas eu tenho uma médica em Maceió, eu vou mandar o senhor ir lá com ela, falar que é a médica da minha mãe. Aí eu fui com o Marcos. Quando a gente chegou lá, a doutora disse, eu não posso lhe atender porque tem muita gente, né? Mas eu vou ensinar uma médica aí para o senhor. Aí me indicou outra médica, né? Aí eu fui, rapaz, e essa médica, quando me examinou, disse, o negócio aqui é meio pesado, né? Rapaz, eu fiz tanto de exame de medula e tanta coisa no mundo, sabe? Eu tava bom assim, que nem você está aqui e tudo, que quando eu já fechei aqui, o meu comérciozinho, sabe? Por falta de saúde mesmo, né? Aí vendi e foi quando eu comecei esse tratamento, né? Nessa brincadeira, eu andei para Maceió uns 5 anos, toda semana todo mês eu ia 7, 8 dias em Maceió, todo mês. Aí a doutora me levando, ainda hoje eu estou com essa médica, né? Aquela médica foi uma filha minha, uma mãe, foi tudo, né? Tô bem, ela me tratou de mim e tudo. Quando terminou o tratamento, antes de terminar, e o Marcos foi e arrumou para fazer no Chama, né? Que não tinha, mas depois apareceu uma doutora aí no Chama, que achou que dava para fazer esse tratamento comigo, que eu me tratando. Aí arrumou, aí eu fiquei fazendo. Aí fiquei até
nessa pandemia, né? Eu fiquei aqui uns 3 anos fazendo esse tratamento. Toda semana eu tomava, todo dia eu tomava 3 injeções. Uma no lado do umbigo, outra do outro lado e uma no pulso. Rapaz, eu já vivia, só Jesus sabe. É. Aí, quando foi na pandemia, eu tive que parar, porque parou tudo, né? E graças a Deus foi bom para mim. Depois que eu parei, eu não tive mais problema. Fui melhorando e graças a Deus fiquei bom. Agora era um problema que eu andava para todo canto, eu ia para Maceió sozinho e voltava, né? E sei que eu fiquei bom, graças a Deus, e vem até hoje. 3 em 3 meses eu faço exame com ela, pela internet, né? O Marco é quem cuida dessas coisas, quem cuida aí, sabe? Eu já fiquei velho, não aprendi nada mais. E o menino aí é quem cuida dessas coisas, né? E eu vivo bem, graças a Deus, durmo bem, faço caminhada, já estou no fim da picada, graças a Deus, mas estou indo bem, graças a Deus. Eu estou com 85 anos e vou completar 86 no dia 12 de outubro desse ano. Eu sempre acordo cedo, que eu gosto de fazer umas caminhadinhas, né? Quando o tempo está estiado, eu vou, porque quando está chovendo não dá, porque eu tenho medo de vai cair por aí, né? Escorregar mais. Sempre dou minhas caminhadinhas. Eu vou, minha esposa, né? Nós fazíamos Pilatos, né? Mas lá fechou, nós fazíamos, e abriu agora aqui, né? E nós já estamos para começar novamente aí. Na minha época aqui tem só o Vicente, lá da esquina. E então, tem uma lojinha para cá um pouquinho, a Lucinha, tem duas, só esse povo que mora. E o resto tudo chegou já depois que uns morreram e foram vendendo, né? Já morreu muita gente aqui depois que cheguei, né? Tenho medo, hoje a gente tem medo porque hoje a falsidade que existe no mundo e a malandragem que nós vivemos vendo aí toda hora, acho que a gente tem medo, né? Eu tinha vindo para aqui, eu cheguei aqui e conheci esse pessoal tudo e tenho amizade com Deus e o mundo, né? Graças a Deus. Aqui não tenho... Se você chegar por aqui, enquanto perguntar quem é o velho Luiz, aqui acho que todo mundo diz onde eu moro. Há 63 anos de casado. Rapaz, o amor que eu tinha a minha esposa, eu tenho ainda, né? Do dia que eu me casei até hoje, né? Fui um bom pai, sou. Meus filhos nunca me deram tantinho assim de desgosto. Nenhum. Graças a Deus. Tenho os meus 3 filhos casados, tenho 6 netos, né? E 4 bisnetos. Tudo unidos, né? Porque a união, eu acho que é a coisa melhor da vida de uma família, né? Tudo unido, como fomos até hoje, e continue até o final da vida de cada um, né? Eu agradeço a Deus, primeiramente, tudo que eu sou, né? Sou um bom pai, um bom marido, agradeço a Deus pela minha família, em primeiro lugar, tudo, né? E depois, pelos amigos que eu tenho, eu sou um homem na idade que eu estou, não tenho uma pessoa intrigada na minha vida, né? Todo mundo aqui me considera o velho Luiz, seu Luiz, todo mundo passa aqui. Seu Luiz, não sei nem quem é, né? Mas todo mundo, muita gente aí me conhece, né? Tudo de bom. É tão bom que eu acho que eu nem merecia. Tanta coisa de bom. Foi a Cida do Tuta,
Encontrei com ela na farmácia um dia aí, ela disse, seu Luiz, eu digo, ô Cida, tudo bom, tudo bom. Ó, eu vou mandar um pessoal lá para o senhor dizer como é que o senhor chegou aqui na Arapiraca, né? Deixa eu falar como é que foi a sua vida, até chegar em Arapiraca e tudo. Foi, ela explicou assim, né? Disse que, eu disse, quem é? Disse, Ricardo Nezinho. Quando ele veio aqui, eu vi, nem que eu sabia que ele é um rapazinho novo, né? Eu pensei que ele era o Ricardo Nezinho, era um cara mais de idade, né? Então ele esteve aqui, né? Ele falou que, assim, mais ou menos, mas depois voltava aqui e tal, né? Rapaz, para mim foi um maior prazer, né? Você estar aqui hoje para a gente conversar, né? Estou muito satisfeito, né? E a hora que você quiser vir na minha casa, pode vir qualquer um, que é um grande prazer para mim, né? Arapiraca, eu amo Arapiraca antes de eu saber nem onde era Arapiraca, né? Eu gosto muito da minha terra. Mas onde eu vivi, melhor na minha vida que eu passei é aqui em Arapiraca. Eu estou bem satisfeito de você estar aqui e quem me ouviu, está me ouvindo, eu agradeço demais às pessoas agradeço a vocês que vieram aqui fazer o trabalho de vocês, agradeço a Cida, que foi quem me apresentou, e agradeço o Ricardo Nezinho. E para vocês e para minha família, fique com Deus. E Deus abençoe a minha família, abençoe a vocês que estão trabalhando, né? E que eu estou bem satisfeito de você estar aqui na minha casa. Para mim é um grande prazer, viu? Seu Luiz, para mim, é tudo na vida. É marido, é marido, é pai, é amigo, é tudo. É tudo da vida para mim. E você, para mim, também, é minha mãe, é minha mulher. Bom pai, nunca, é meu tudo, minha tudo. Nunca tive, nunca. Foi muito bom. Família, amo vocês. Família, amo vocês, de coração. Sem família nós não somos nada, não é isso? Então estamos aqui, ele cuida de mim, eu cuido dele. E a minha família sempre está pertinho da gente, todo momento da nossa vida. E Deus abençoe a vocês. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês por estar aqui. Para mim foi Ricardo Nezinho também, tá vendo que ele veio aqui em casa, conversou com a gente, né? Com a filha do doutor, trouxe ele aqui em casa. E por isso que a gente está aqui hoje, conversando aqui com vocês. Eu agradeço eternizando essa história. Essa história. E eu quero muito que a minha irmã veja e se assista esse vídeo, né? Esse vídeo onde ela está em São Paulo, para ela ver que eu lembrei dela nesse momento. Pois é isso, gente. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês. Para mim foi um grande prazer vocês na minha casa. Beijo.